Olá pessoal, com mais vídeos para o canal, agora fazendo resolução de 3 questões de matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Moju, que é para os cargos de nível fundamental. A primeira questão ela diz assim: Antônio é dono de uma empresa de mudanças e fretes, possui 94 veículos de 3 tipos diferentes, 30 motocicletas para pequenas entregas e caminhonetas e caminhões. São 20 caminhonetas a mais do que o número de caminhões. Qual é o número de caminhões de sua frota? Dizendo aqui, o Antônio ele tem um total de quantos veículos? De 94. Onde esses 94 eles são distribuídos em 3 tipos diferentes de veículos que ele acabou de falar na questão. E aí, quais são esses tipos de veículos? Seria a moto, além da moto, bem aqui que ele diz, né? Além da moto, ele diz as caminhonetas e depois os caminhões. Então, é só escrever aqui, caminhonetas, e esses aqui seriam os caminhões. Então, a gente consegue observar aqui a distribuição dos veículos dele. E aí, ele vem falando, né, em relação aos números de cada um deles. E de motocicletas, que é para pequenas entregas, são quantas unidades que ele tem? 30. Só que aqui nesses outros aqui, ele não diz nenhum, não é? Ele só diz apenas o quê? Que são 20 caminhonetas a mais do que o número de caminhões. Então, a gente tem um número certo de caminhões, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de Z. E ele diz que as caminhonetas, eles são 20 unidades a mais do que os caminhões. Então, olha só, vou fazer assim. Vou chamar que as caminhonetas, ela é Z, que é o número de caminhões, mais 20, que ele diz que é o total, não é? Então, para resolver essa questão, seria somente somar esses valores aqui, onde no total a gente já tem aqui que é o número 94 veículos. Então, olha só, seria o número de motocicletas, que é de 30, mais o número de caminhonetas, que é onde a gente definiu que era o número de caminhões mais 20, e mais o número de próprio caminhões. Então, mais uma vez corrigindo aqui, seria o número de motocicletas, que é de 30, mais o número de caminhonetas, onde que ele diz que é o número de caminhões mais 20, e o próprio número de caminhões, onde a gente não sabe o número e por isso que a gente chamou de Z. Aonde isso tudo no final tem que dar quantos veículos? Tem que ser 94. E aí a gente fazendo de uma forma bem rapidinha aqui, olha só pegando os númerozinhos aqui, somando, letra com letra tudo igual. Então 30 mais 20 quanto é? 50. E aí a gente tem Z com Z aqui. Então seria 2Z igual a 94. E aí, 2Z, a gente vai isolar esse aqui. Com 94, o que acontece com esse 50 aqui? Que ele está positivo e ele vai passar da igualdade. Ele vai alterar. Então, ele vai ter menos 50. Então, vai ficar 2Z igual a 44. Aonde, mais uma vez, o 2 vai passar pela igualdade, não é? Então, ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 44 dividido por 2. Aonde isso aqui dá 22. Mas você lembra o que é esse Z aqui que a gente chamou desde o início da questão? Seria o número de caminhões. Então, a gente já tem que o número de caminhões é 22. Mas aí você lembra que ele ainda fez essa associação com o número de caminhonetas, junto com os caminhões, onde ele diz que o número de caminhonetas, ele é 20 a mais do que o número de caminhões. Então, olha só, seria o quê? O número de caminhões que a gente já tem aqui, mais esses 20 que ele fala na questão. Então, 22 mais 20 seria quanto? De caminhoneta, 22 mais 20, que vai dar quanto? 42. Então, a gente tem um número de motos aqui que é 30, o número de caminhonetas que é 42 e o número de caminhões é 22. Mas caso você tiver dúvida se bateu mesmo certo essa questão, basta a gente somar os números dos tipos de veículos que a gente acabou de ver aqui. Então, olha só, tem o número de motos que é 30, o número de caminhonetas que é 42 e o número de caminhões que é 22. Então, olha só, 0 com mais 2 vai dar 4. Então, 4 com mais 2, 6. 6 com mais 3, 9. Então, bateu, deu 94 veículos. Só que ele quer saber o quê? O número de caminhões. E onde está o número de caminhões que a gente calculou bem aqui na questão? Seria esse valor aqui, que é de 22. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra D. A próxima questão, ela é desse mesmo tipo que a gente acabou de fazer. Então, olha só. Fábio tem 646 animais. E dentre esse número aqui, há bois, que são 280 animais. Há também cabras, que é 340. E o restante é o quê? Cavalo. Então, ele quer saber o quê?
porque quantos cavalos tem nesse número total aqui. Então, mais uma vez, fazendo aquele esquema que a gente viu. O Fábio ele tem 646 animais, onde eles estão distribuídos, mais uma vez, em 3 tipos, não é? E quais são esses 3 tipos de animais? A gente tem aqui os bois, a gente também tem as cabras, e o restante, para finalizar, seria os cavalos. E aí ele fala aqui, quantos são o número de bois? É 280. Quantas cabras são? 340. E o cavalo, que é isso que ele quer saber, a gente vai chamar de X. Esse daqui tá bem mais simples do que a questão anterior, porque a gente tinha que descobrir o número de caminhões, caminhonetas. Então aqui a gente percebe que o número tá bem simplesinho aqui. Então, basta o quê? A gente somar tudo isso daqui para a gente saber quanto é que falta para chegar a 646. Então, mais uma vez aqui, eu vou somar o número de bois com cabras, que quanto é o número de bois? 280. Mais o número de cabras, que é 340. Então, 0 com 0, 0. 8 com mais 4, 12. Vai um aqui em cima. Aí, 3, 6. Então, 620. E aí, quanto é que eu tenho no total aqui? 646 animais. Então, eu vou pegar aqui esses 646 menos 620. Então, olha só. 6 com menos 0, 6. 4 menos 2, 2. 6 com menos 6, 0. Então, a alternativa correta dessa questão seria a letra B. Que são quantos cavalos que faltam aqui para completar esse número aqui, seria 26 cavalos. E para finalizar a questão aqui, ele fala apenas de uma divisão aqui. Então, dividir 837 por 5 terá como resto. Então, a gente tem que lembrar da fórmula lá, como é que a gente faz para dividir tudo. Então, só trazendo um exemplo aqui, olha só. Eu vou colocar uma simples divisão aqui de 5 por 2. 5 por 2 é quanto? 5 por 2, o número mais próximo multiplicado que dá próximo a 5 seria 2. 2 vezes 2, 1. Para chegar aqui é 0. Então, eu posso colocar um 0 aqui e colocar uma vírgula, não é? Então, 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 2 é 10. Para chegar a 10 é nada. Então, olha só, a gente tem aqui o resto. O resto dessa questão aqui, dessa situação, exemplo que eu estou trazendo aqui, que estou trazendo como forma de explicar como eu vou fazer essa daqui, seria 0. Então, é esse valor aqui do resto que ele quer saber. E isso daqui seria o resultado da questão. Fora que ainda tem aqui também o divisor e o dividendo, mas aqui ele não está falando nada sobre isso. Então, mais uma vez, agora, utilizando aqui a mesma estratégia que a gente utilizou aqui nesse exemplo que eu trouxe aqui. Então, qual é o número? 837 dividido por 5. Então, olha só. 8 por 5 dá. Então, qual é o número multiplicado por 5 que dá próximo a 8? Seria o próprio 1. Então, 1 vezes 5, 5. Para chegar a 8 seria 3. E aí, vou baixar esse 3 aqui também. Então, 33 por 5, de novo aquela mesma lógica. Qual é o número multiplicado por 5 que dá próximo de 33? Seria o 6. Por quê? 6 vezes 5 dá 30. E aí, para chegar a 33, seria 3. Então, mais uma vez aqui, eu vou baixar o 7. Então, qual o número multiplicado por 5 que daria próximo a 37? A 6 já não é, que a gente já viu aqui que não, né? Então, seria o 7. Então, 7 vezes 5 dá 35. Para chegar a 37, 35 para 37 vai dar 2. Só que ele quer saber o resto, né? Então, a gente pode finalizar aqui a questão, onde isso daqui seria o resto. Esse aqui seria o resto e esse daqui seria o resultado. Então, dividir 837 por 5 terá como resto. Então, qual seria o resto aqui? Seria 2. Então, olha só como ele foi sacando aqui na questão. Ele colocou aqui 167, que olha só o que é. Seria o resultado da questão. E não, né? Isso daqui estaria incorreta. Então, ele quer saber o resto. Então, a gente tem que prestar atenção aonde é que fica o lugar do resto aqui numa divisão simples que a gente for fazer. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D.